A classe média é rica demais para ser pobre e pobre demais para ser rica. De um lado, ela não recebe os benefícios sociais que os mais pobres recebem, e do outro, ela paga impostos nas mesmas alíquotas dos mais ricos. A classe média está sendo exprimida. Talvez você se surpreenda ao descobrir que para o governo você é classe média, ou pelo menos é tratado como se fosse. E isso está consumindo uma boa parte do dinheiro que você rala muito para ganhar. A verdade é que está cada vez mais difícil de manter o padrão de vida que foi conquistado. Uma parte da classe média vive o medo de cair na pobreza e uma outra se segura para parecer rica. Nesse vídeo eu vou te contar como o Brasil está enterrando a esperança de milhões de pessoas. Gente que com muito trabalho avançou financeiramente, mas que agora sente a cada dia que está mais caro para viver. Também vou te explicar o que você pode fazer para lutar contra essa dura realidade, como manter o que já foi conquistado e, o mais importante, como voltar a avançar financeiramente. Bom, você está no Invista Sem Frescura, eu sou Pedro Amâncio e nesse canal eu falo sobre planejamento financeiro, estratégias de investimento e produtividade. Bom, agora eu quero te convidar a você me acompanhar aqui nas minhas anotações para a gente entender esse problema que a classe média está passando. Um problema que está colapsando a classe média, que está enterrando a classe média e o sonho de milhões de famílias brasileiras. Esse problema que a classe média está passando é um problema que já foi identificado por muitos estudiosos, e esses estudiosos eles diziam inclusive o seguinte, que a classe média ia deixar de existir em 2025. Então, por exemplo, esse estudo aqui é um estudo que foi feito em 2019 e que fala do efeito ampulheta. O que é o efeito ampulheta, gente? O efeito ampulheta é o efeito onde as classes sociais elas ficam numa forma de uma ampulheta. Você lembra aquele instrumento de medir tempo antigo? Naquele instrumento ele tem uma parte grande e uma parte pequena e o meio dele é fino. Então o que acontece? Hoje em dia, essa classe média, né, que seria o meio desse instrumento, ela está sendo espremida, e por esse estudo aqui que é de 2019 se achava que a classe média ia deixar de existir em 2025. Ela ainda existe e provavelmente vai existir o ano que vem, mas cada vez mais ela está espremida e esse efeito ampulheta está se acentuando. No Brasil não é diferente. Se a gente vem para a realidade brasileira, existem várias reportagens, vários apontamentos e estudos que indicam que a classe média sobrevive no Brasil. Então, assim, aquele período em que a classe média tinha conquistas financeiras, onde a classe média conseguiu desfrutar de alguns privilégios que antes eram só dos ricos, ele vai se tornando um período cada vez mais histórico, né? Algo que a gente viveu e que fica mais difícil de viver do que uma realidade que a gente vai continuar vivendo. Então, se você parar para pensar, os nossos pais, eles não desfrutaram de algumas coisas que nós, né, a nossa nova geração, essa classe média mais recente, que evoluiu de 2000 para cá principalmente, conseguiu desfrutar, como por exemplo, ir à academia, frequentar restaurantes, pilates, fazer uma viagem para o Nordeste. Muitas famílias conseguiram realizar o sonho de conhecer a neve, foram para o Chile, foram no Vale Nevado, alguns foram até para os Estados Unidos, foram conhecer o Mickey, mas essa realidade, né, que era uma realidade de muitos membros da classe média, ela vai ficando cada vez uma realidade mais distante. Então a pergunta que a gente precisa fazer agora é a seguinte: quem é a classe média no Brasil? O que é a classe média? E para responder essa pergunta, a gente pode pensar em diversas frentes diferentes, mas eu vou utilizar essa referência do IBGE. De acordo com o IBGE, as famílias de classe média no Brasil são aquelas com renda domiciliar per capita, ou seja, por pessoa, entre R$ 1.926 e R$ 8.303 por mês. De acordo com essa definição, uma família de 4 pessoas e com uma renda mensal de R$ 7.704 já é classe média. Como que eu fiz essa conta, gente? 1.926 vezes 4. Olha lá, 7.704. Uma família que tiver 4 membros e ela tiver uma renda de 7.704, ela já é considerada classe média no Brasil. E esse é um grande problema, como você vai perceber a partir de agora. Isso explica, por exemplo, o teto do Minha Casa Minha Vida. Então, olha só. A classe média, ela não consegue, por exemplo, desfrutar do Minha Casa Minha Vida. Porque você viu nesse exemplo que eu dei aqui, ó, que com 7.704 já é classe média. Se tiver um dissídio lá e a renda passar de R$ 8.000, você já está fora do Minha Casa Minha Vida, entendeu? Você já não tem direito a pegar subsídio do Minha Casa Minha Vida e também a taxa de juros menor. Você já vai cair em uma outra linha de financiamento e vai ficar muito mais difícil de você comprar o imóvel. Então, você começa a perceber o seguinte, que ser classe média no Brasil é um negócio, assim, complicado. É claro que é pior ser pobre do que ser classe média, mas a classe média, ela é a parte que é mais espremida para movimentar a economia. Porque na classe média, você não vai ser alcançado, então, por programas sociais, e isso vai fazer com que a dinâmica, por exemplo, da economia comece a mudar,
Um exemplo claro disso é essa reportagem que fala sobre as construtoras que estão parando de lançar imóveis para a classe média. E por que elas param de lançar imóveis para a classe média, gente? Porque o Minha Casa Minha Vida não atende a classe média, entendeu? E a classe média não tem condições de financiar um imóvel. Você está entendendo o problema que está sendo criado? A situação difícil da classe média? Então, as famílias mais pobres, as famílias que não se enquadram nessa situação de classe média, que têm renda abaixo de R$8.000, elas têm, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. De olho nisso, as construtoras fazem, então, imóveis para elas. Mas para a classe média, que vai ter uma renda superior a R$8.000, aí já não tem imóvel para essa classe, porque ela não tem subsídio para comprar, ela não tem taxa de juros melhor e ela também não tem dinheiro para comprar. Então as construtoras acabam escolhendo fazer imóveis para os mais pobres e também para os mais ricos. Então assim, eu acho que você talvez já tenha ficado surpreso em descobrir que você é classe média, porque a classe média, ela é muito maior do que a gente imagina e ela também é muito mais pobre do que a gente imagina. Afinal de contas, ganhar R$8.000 por mês numa família de 4 pessoas não é tanto dinheiro assim. É por isso que a gente percebe que aquela reportagem que dizia que a classe média sobrevive no Brasil, ela é extremamente assertiva em colocar isso. Nos preços que as coisas estão no nosso país, você não consegue ter luxos. Você somente sobrevive. Outro problema da classe média. A classe média, ela pode não ter os benefícios dos mais pobres, mas ela paga impostos como os mais ricos. Então, isso aqui é uma bizarrice que eu vou te mostrar agora, tá? Agora eu vou te mostrar uma bizarrice do Brasil. E isso aqui tem que servir para o seguinte. Sabe aquele seu político de estimação? Eu vou te mostrar agora que ele não está interessado em te ajudar de verdade. Ele não está comprometido com o bem-estar seu e nem da sua família. E aqui, ó, pode ser político de esquerda, pode ser político de direita, ninguém tá nem aí para você e eu vou te provar isso agora. Olha isso. Essa primeira tabela que a gente tá vendo aqui, ó, é a tabela do imposto de renda que foi atualizado no governo Dilma lá em abril de 2015. Nessa tabela do imposto de renda, ela dizia o seguinte, que até R$1.903, quem ganhava até R$1.903 não precisava pagar imposto de renda. Pagava imposto de renda quem ganhava acima de R$1.903. Essa tabela ela ficou assim até o ano passado, quando o governo Lula fez um reajuste da tabela do imposto de renda. Mas foi um reajuste que não ajudou a classe média em nada. É um negócio feito para enganar trouxa. E eu vou te mostrar por quê. Olha isso, gente. O que o governo Lula fez foi o seguinte. No ano passado, eles fizeram uma atualização da tabela do imposto de renda, mas não foi uma atualização completa. Não foi uma atualização de todas essas faixas aqui, ó. Se você prestar atenção, essa daqui é a segunda atualização que o governo Lula faz da tabela do imposto de renda. E nessa atualização aqui, você vai perceber o seguinte, que o que foi atualizado foi somente esse valor aqui inicial, ó. Esse valor inicial e esse valor aqui da primeira faixa. Os demais valores continuaram os mesmos, entendeu? Então, olha isso aqui, ó. Aqui, ó, na faixa limite, continua o mesmo. Aqui, ó, continua o mesmo. Aqui, ó, continua o mesmo. Aqui, continua o mesmo. E o que eu tô querendo te mostrar é o seguinte, vamos voltar naquele exemplo de uma família que ganha, por exemplo, R$4.100 por mês. Uma família que ganha R$4.100 por mês, homem e mulher trabalhando, por exemplo, eles vão ganhar R$8.200. R$8.200 não tem Minha Casa Minha Vida. E quando olha aqui na questão do imposto de renda, o que acontece com essa pessoa? Essa renda dessa família, então lá um trabalhador que vai ganhar R$4.100, por exemplo, o homem, e R$4.100 a mulher, eles vão ficar na penúltima alíquota de tributação. Você tá percebendo o que eu tô te mostrando? Já passaram vários governos. Teve a Dilma, teve o Temer, teve o Bolsonaro, tá tendo o Lula e ninguém mexe nessa tabela aqui de verdade. Ninguém tá interessado em te proteger e fazer você pagar menos imposto. Porque o certo seria existir uma lei que atualizasse essa tabela de acordo com a inflação. Quando não tem essa atualização nem pela inflação e nem por nada, o que vai acontecendo, gente? O salário de todo mundo vai subindo por causa da inflação e cada vez o governo vai tendo capacidade de arrecadar mais dinheiro. É por isso que eles não mexem, nenhum governo mexe nesse negócio, eles só querem impostos, você tá entendendo? Eles querem impostos em todas as frentes, eles querem mais gente contribuindo e eles conseguem isso somente pela inflação. Cara, é uma baita de uma sacanagem isso. Eu não sei se você tá percebendo o quanto isso é sacanagem, mas isso é muito sacanagem. E aí você pode me dizer assim, Pedro, mas e aquela lei que o Lula criou para os pobres não pagarem mais imposto de renda? Porque o Lula criou uma lei que ele faz as pessoas que ganham até 2 salários mínimos não pagarem imposto de renda. Dá R$2.824. Então essa primeira alíquota aqui, ela tem uma faixa de dedução de pessoas que são alcançadas por um desconto que essa lei dá. Mas, gente, fala sério, isso não é nada. E o mais importante, isso não resolve o problema da classe média, entendeu? Porque o que resolveria o problema da classe média é essas alíquotas aqui serem atualizadas. Isso ia fazer com que, por exemplo, pessoas que ganham R$4.100, elas entrassem em alíquotas menores. Mas isso ninguém
ninguém faz, nem por mim e nem por você, e ninguém vai fazer tão já. Agora, olha essa outra loucura só para você perceber o quanto a gente está sendo enganado. Eu peguei aqui e fiz a seguinte atualização. Eu fiz a atualização da tabela do imposto de renda. Peguei a base de cálculo de 2015, peguei aqui qual que seria o valor isento, 1903, e eu peguei esse valor de 1903 reais de salário, você tá entendendo? E atualizei pelo IPCA, pela inflação do período. Foi para 3.178. Então imagina assim, ó. Um trabalhador que lá em abril de 2015 ganhava R$ 1.903 por mês, se ele teve o salário dele corrigido pela inflação, ele está ganhando R$ 3.178. Isso significa que esse trabalhador, ele está nessa alíquota aqui, ele veio parar aqui nessa alíquota. Em algum momento, nesse intervalo de tempo de 2015 para cá, ele entrou nessa alíquota, começou a pagar imposto aqui de 7,5%, e agora ele já está aqui nessa alíquota pagando imposto de 15%. Você tá entendendo o tamanho da sacanagem que é esse negócio de não atualizar a tabela do imposto de renda? E agora, olha a outra maluquice. Lá em abril de 2015, uma pessoa que ganhava R$ 2.800, por exemplo, e que teve o seu salário atualizado pela inflação no período, esse salário de 2.800, ele foi para 4.673. E 4.673 é a alíquota máxima. Então essa pessoa que ganhava aqui, ela estava na alíquota de 7,5 lá em 2015. Agora ela está na alíquota máxima, ela está na alíquota de 27,5. Ela paga imposto igual aos mais ricos e de verdade, essa pessoa não ganha mais. O salário dela apenas foi corrigido pela inflação. E é um absurdo assim que os políticos não tenham interesse em tratar desse tema. Eles ficam falando de um monte de baboseira e um monte de coisa secundária, quando coisas que realmente influenciam na nossa vida não são tratadas nem pela direita e nem pela esquerda. Cara, então, por favor, antes de defender o seu político de estimação, lembre-se do desinteresse que ele tem em te ajudar de verdade. Olha, e se já não bastasse toda essa bizarrice que a gente está vendo aqui relacionada ao imposto de renda, dá uma olhada nessa outra bizarrice relacionada ao INSS que é descontado na sua folha de pagamento. Então, você que é um CLT que trabalha registrado, é o seguinte: quanto menos você ganha, né? Se você ganhar ali até 1.412, um salário mínimo, você vai pagar 7,5% de INSS. Esse é o valor do desconto que tem no seu salário. Se você ganha R$4.000, você paga 14%. Aquela família que ganha R$4.100 o homem, R$4.100 a mulher, que está ganhando R$8.200 por mês. Esse homem que ganha R$4.100, ele está na alíquota de imposto de renda aqui de 22,5%. E aqui, esse homem e essa mulher que eu estou dando como exemplo, essa família, está sendo tributado também em 14%, tá? Esse é o valor não é a tributação, né? A contribuição para o INSS. Contribuição que não é facultativa. Estão guardando seu dinheiro porque vão te pagar uma aposentadoria lá na frente, uma aposentadoria que provavelmente não vai existir, porque o INSS é uma pirâmide financeira que, para parar de pé, vai ter que passar por muitas outras reformas, além da reforma que foi feita em 2019, do fator previdenciário e outras coisas. Mas INSS não é o nosso assunto. O que eu quero te mostrar é o quanto é bizarro isso daqui. O quanto uma pessoa, por exemplo, que ganha R$4.100 e que a família vai ter ali, então, de salário bruto, de renda bruta, R$8.200 por mês, não é nada diante dos impostos e dos recolhimentos que não são facultativos que essa família tem que fazer. Aqui é o primeiro problema que a classe média está enfrentando. Um problema relacionado a tributos, um problema relacionado a contribuições que não são facultativas. Mas vamos entender aqui um outro problema da classe média. Mas antes de falar do próximo ponto, se você chegou até aqui é porque você está gostando desse vídeo. Então eu já quero pedir duas coisas para você. A primeira é que você deixe aquela curtida. Isso é muito importante para que o algoritmo perceba que esse vídeo é relevante e faça com que ele chegue em mais pessoas. E a segunda é te fazer o convite que você se inscreva nesse canal. Aqui eu trago muitos insights que eu tenho certeza tem o potencial de mudar a sua vida financeira. Então se inscreva nesse canal para não correr o risco de perder nenhum conteúdo. Esse outro problema agora que eu quero tratar com você relacionado à classe média, ele é um problema relacionado a como surgiu a classe média. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo aqui e pensar a respeito do Plano Real. O Plano Real começou lá em 1994, então dependendo da idade que você tem, talvez você não se lembre muito bem disso, mas antes do Plano Real, o Brasil vivia uma hiperinflação e isso fazia com que, por exemplo, a inflação chegasse a 2.500% ao ano. Então era muita inflação. Se hoje em dia a gente fica incomodado com os preços e a inflação oficial é em torno de 4,6%, essa que é a inflação oficial que nós estamos tendo, imagina o que era uma inflação oficial de 2.500%. Então, naquele tempo, a população ela era obrigada a gastar rápido o salário antes que os produtos fossem remarcados. Então, a pessoa pegava o salário
e ela tinha que ir no mercado rapidamente e conseguir comprar as coisas rapidamente antes que os produtos subissem, porque subia todo dia. Então, se você pegasse seu salário e deixasse guardado para ir comprar a hora que você tivesse tempo, por exemplo, você teria perdido o poder de compra em poucos dias. Então, assim, a chegada do Plano Real, ela trouxe estabilidade e eliminou o caos financeiro. Essa melhora econômica, isso aqui foi muito importante para o Brasil, permitiu com que o crédito se tornasse algo muito mais popular no Brasil. O acesso ao crédito foi um fator muito transformador na economia brasileira. Só para você ter uma ideia, esse dado econômico aqui, ó, ele se refere ao período entre 2003 e 2008, e ele diz que nesse período, 32 milhões de brasileiros ascenderam à classe média. Então, 32 milhões de brasileiros saíram das classes sociais mais pobres e avançaram financeiramente. Agora, uma boa parte desse avanço financeiro veio do que, gente? Essas pessoas que estavam melhorando de vida nesse período, entre as quais eu me incluo, talvez você se inclua, são pessoas que tiveram uma melhora não porque conseguiram acumular dinheiro e ficaram mais ricas, mas sim porque acessaram o crédito e através desse acesso que tiveram ao crédito, conseguiram comprar coisas que antes não compravam e financiando essas coisas começaram a movimentar a economia de um jeito que o Brasil nunca tinha movimentado antes. Isso levou a classe média a financiar um carro 0 quilômetro, ela fez uma viagem, ela pôs móvel planejado em casa. Então assim, a classe média ela começou a ter acesso a coisas graças ao crédito que antes não existia como. Esse crédito ele foi simplificando, ele foi mudando de forma, os bancos foram se modernizando e o governo também foi criando formas de colocar mais crédito na mão da classe média. O objetivo era um só, fazer a classe média consumir, porque quando a classe média consome, ela funciona como um motor na economia, é como se a economia fosse um carro e a classe média está consumindo, então esse carro começa a andar. Cada governo que percebia que a classe média estava ficando estrangulada, que os bancos estavam chegando no seu limite de oferecer crédito, ia lá e criava uma nova forma de colocar mais crédito na mão das pessoas. Foi assim, por exemplo, que surgiu o Construcar, né? Então, uma linha de crédito para materiais de construção. Os prazos chegavam até 96 meses, né? Então, assim, tinha o Construcar, tinha várias coisas, e é claro que essas várias linhas de crédito que foram colocadas na mão da classe média, principalmente, uma classe média que não tinha educação financeira, uma classe média que antecipava sonhos através do financiamento, através do empréstimo, através do limite de cheque especial e do cartão de crédito, é claro que isso ia dar problema em algum momento. Então, por exemplo, essa reportagem aqui, ó, é uma reportagem de 2018 e ela fala que a farra do crédito de veículos gerou um rombo. Então, os financiamentos de veículos lá em 2018 já tinham gerado um rombo de 23 bilhões na economia. Os bancos estavam tendo problemas para receber créditos que tinham sido concedidos lá atrás em 2010 e 2011. Esse problema de endividamento, é claro que ele não diminuiu, ele se acentuou ao longo do tempo. E a classe média, essa é uma reportagem bem recente, a classe média está endividada. 78% das famílias do país se encontram em uma situação de endividamento. E isso quer dizer que a cada 10 famílias, por exemplo, da classe média, 8 estão tendo problemas com dívidas. Bom, e aí o governo vendo que a classe média então estava estrangulada, está endividada, o que o governo faz? O governo vai lá e arruma um jeito de colocar mais dinheiro na mão das pessoas, né? Se já não tem mais crédito, não tem mais Construcar, não tem mais nada, então o que a gente vai fazer? A gente vai liberar o fundo de garantia. Então o Temer, por exemplo, foi lá e autorizou o saque do fundo de garantia, né? E tinha as regras lá naquela época, mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: foram 44 bilhões de reais que entraram na economia. Muita gente foi impactada por isso. Foi a classe média de novo lá, pegou o dinheiro do fundo de garantia, gastou esse dinheiro ou pagando dívidas ou financiando um novo sonho, e assim a classe média veio evoluindo, mas sem uma base financeira sólida. Então a classe média brasileira ela é muito fragilizada e é por isso que ela está sofrendo agora com esse alto endividamento. Bom, e essa classe média então estrangulada financeiramente, ela começa a dar sinais de esgotamento. E aqui, pessoal, olha só uma coisa que você precisa ter claro aí na sua mente, porque se você está vivendo os efeitos disso tudo que eu tô falando, eu vou te explicar já já o que você vai precisar fazer. Mas olha só o quanto é sério esse momento que nós estamos vivendo. A ameaça da inflação volta a afligir a classe média. Então assim, ó, primeiras vítimas foram os mais pobres, mas agora o aumento de preços ganha a classe média. Só que você tá percebendo, né? Acho que você já percebeu o quanto a classe média é pobre, então assim, não adianta a gente pegar e querer enfeitar muito esse pavão. Outra coisa, outra reportagem aqui falando desse drama da classe média. Olha só, tudo pela metade do dobro. Famílias de classe média têm poder de compra engolido pela inflação. Então, provavelmente você está sentindo esse poder de compra sendo reduzido dia a dia. Então, essa mudança no poder de compra da classe média, ela tem feito com que os hábitos de consumo mudem muito nos últimos anos. Para a gente poder refletir sobre isso, olha esse quadro que eu preparei para você e pensa o seguinte:
quais desses serviços você tinha acesso ou você desfrutou dele nos últimos anos e quais você já precisou abrir mão ou está percebendo que vai precisar abrir nos próximos meses. Porque, por exemplo, algumas pessoas já não conseguem mais frequentar a academia, alguns começaram a ir no Pilates, foram fazer viagens de férias, outros estavam planejando trocar o carro, mas não estão conseguindo mais. E assim, cada uma dessas coisas que eu coloquei aqui na tela se enquadram naquela categoria de luxos que os nossos pais, que muitas vezes eram muito mais pobres do que a gente, não tiveram acesso e nem imaginavam ter, e nós acessamos, pensamos que ia ficar tranquilo, que a nossa vida ia ser assim, mas está ficando cada dia mais claro que não é bem assim que as coisas funcionam. E aí isso nos leva então à seguinte pergunta: o que a gente faz diante desse quadro que a gente está vivendo, desse quadro que eu descrevi aqui para você? O que você pode fazer para proteger o que você conquistou e continuar tendo conquistas financeiras? Isso que é o mais importante. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa para você: atenção redobrada à forma como você consome. Pessoal, é o seguinte, as estratégias de marketing, elas estão muito sofisticadas. A capacidade de persuasão que existe hoje em dia e de gerar desejo na classe média, ela é extremamente elaborada. E ela alcança a nossa mente e os nossos desejos de um jeito assim sorrateiro. Eu sempre tô com vontade de comprar alguma coisa. Parece que sempre tem um desejo de ter um telefone novo, de trocar de carro, de acessar uma nova tecnologia. E isso não é por um acaso. Isso é feito para ser assim. Entende? O marketing, as empresas, eles estão criados, formatados de uma forma para que a classe média tenha esse desejo de consumir, consuma e faça a economia girar. Então, assim, atenção redobrada à forma como você consome e comece a pensar em formas de sair de ser o consumidor e passar a ser um fornecedor, por exemplo, de um serviço, de um produto, aonde o dinheiro também corra na sua direção, entendeu? Outra coisa importante para você ter em mente: corte gastos desnecessários e forme uma reserva de emergência. Pessoal, é o seguinte, eu falei de alguns luxos ali e alguns daqueles luxos talvez sejam luxos assim extremamente sofisticados e inadequados para sua realidade financeira. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava conversando com uma família que me pediu conselhos financeiros e essa família gastava mais de R$400 por mês entre TV por assinatura e internet. Uma família que está passando por dificuldades financeiras, ela não pode se dar a esse nível de luxo, entende? Então assim, essa família, ela tem que cortar gastos e você também tem que cortar gastos. E provavelmente você tem a oportunidade de cortar gastos, seja abrindo mão de um pacote de um streaming que você nem assiste tanto, ou diminuindo aí a TV por assinatura, ou até cancelando. Tem gente que ainda tem telefone fixo, ou paga uma academia e nem vai. Então assim, alguma coisa provavelmente você possa fazer para reduzir os gastos desnecessários. E quando você reduzir esses gastos, você vai ter condições de formar uma reserva de emergência. E se tem uma coisa que protege a classe média, é a reserva de emergência. Porque a reserva de emergência é aquele recurso que você usa quando os imprevistos acontecem. É quando fura um cano, quebra o carro, um filho fica doente. E com a reserva de emergência, você vai lá e dá o suporte necessário, né? Você atua naquela situação para corrigir o problema sem precisar usar cartão de crédito, pegar empréstimo ou pedir dinheiro emprestado para alguém que você conhece. Então assim, a reserva de emergência, ela é essencial para quem quer avançar financeiramente, quem quer proteger o que conquistou. Em terceiro lugar, gaste o mínimo possível com coisas que desvalorizam. A gente precisa desenvolver a inteligência de parar de gastar dinheiro com coisas que perdem o valor muito rápido. Então, por exemplo, celular perde valor muito rápido, carro perde valor muito rápido. Então, por que a gente troca tanto de carro? Por que a gente troca tanto de celular? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho, por exemplo, sentido muita vontade de comprar um carro elétrico, mas se tem uma coisa que vai perder o valor ao longo dos próximos anos, vai ser carro elétrico. E isso vai acontecer porque os carros elétricos, eles são mais ou menos parecidos com um celular, entende? Eles evoluem, a tecnologia deles está evoluindo. E daqui a pouco vai chegar uma geração de baterias novas de carros elétricos que vai ser muito melhor do que a bateria atual. E isso vai fazer com que o preço dos carros elétricos de hoje em dia vão lá para baixo. Hoje mesmo, um vendedor de uma concessionária de carros elétricos que eu visitei um dia me ligou para falar de uma promoção, de uma supervalorização do meu usado, mas eu recusei a oferta. Então assim, gaste o menos possível com coisas que se desvalorizam, porque isso vai proteger o seu futuro financeiro. Outra coisa, não abra mão do seu futuro em nome de um prazer no presente. Então, assim, muita gente abre mão de um futuro financeiro mais sólido em nome de um prazer presente. Por exemplo, a pessoa tem um sonho de fazer uma viagem, ela fala, não consigo juntar dinheiro para fazer essa viagem, agora também não tenho mais capacidade de contratar essa viagem no cartão de crédito e não consigo fazer essa viagem e tudo é uma droga e o Brasil é ruim e aquele monte de reclamação. Mas essa pessoa, ela vai, por exemplo, no japonês 2, 3 vezes por mês. E se ela guardasse o dinheiro que ela usa aí pro japonês, ela estaria abrindo
mão de um prazer no presente para, quem sabe, acessar, né, fazer a viagem dos sonhos dela no futuro. Olha só, isso serve para muitas áreas das nossas vidas. A gente precisa abrir mão de alguns prazeres, de algumas experiências agora, para que a gente possa, de fato, construir riqueza no futuro. Em quinto lugar, tenha clareza sobre seus objetivos financeiros. Se você não tiver objetivos financeiros, você vai continuar gastando dinheiro sem propósito, comprando coisa que você não precisa, gastando dinheiro para impressionar gente que não se importa com você, e você nunca vai construir nada significativo de fato. Estabeleça objetivos financeiros, fala com a sua esposa, fala com seu marido, fala com seus filhos, entendeu? Se o objetivo da família, o sonho da família é fazer uma viagem, então concentre os esforços, por exemplo, nessa viagem. Essas coisas que eu estou falando, elas vão ajudar você a equilibrar o seu orçamento, quitar dívidas, voltar a colocar uma base financeira sólida para que você possa avançar financeiramente. E agora, pessoal, o mais importante de tudo. E o mais importante de tudo é o seguinte: acho que você percebeu que a classe média ela é uma massa de manobra que é manipulada por governo, é manipulada por empresários, é manipulada por marketing, é manipulada em várias frentes. E para se proteger dessa situação, é importante que você entenda todos esses mecanismos envolvendo o governo, envolvendo o marketing, envolvendo o desejo de consumo que vai sendo gerado na gente. E foi por isso que eu contei detalhes nesse vídeo sobre a forma como a classe média é manipulada e explorada. Tendo essa consciência, agora você precisa tomar uma decisão. A decisão de proteger o seu futuro financeiro e mudar a sua relação com o dinheiro. Porque se você não tomar essa decisão, ninguém vai tomar ela por você e daqui a pouco você vai aumentar as estatísticas das pessoas que empobreceram em 2024, 25 ou 26. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que foi dito nesse vídeo nos comentários. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.